Em termos de dados atuais, né, a gente está sempre fazendo essa atualização, né, a gente tem uma plataforma integrada, né, com dados em tempo real, né, então, só para você ter uma ideia, esse dado de deslocamento vertical, ele mudou, na verdade, ele deu uma baixada, está uma velocidade de 1 centímetro por hora, né, então a gente vai atualizando esses dados, né, em tempo real. Carla. Desculpa, Eduardo. Agora, como você está falando, vocês estão acompanhando esses dados em tempo real, né? As pessoas estão sendo retiradas, Monitorando mas isso. monitorando. Mas dá Monitorando. para ter uma previsão de quando e se esse colapso iminente que está para acontecer deve acontecer? Assim, a gente consegue imaginar daqui a quantas horas, dias, enfim, como é que está essa previsão? Infelizmente, não conseguimos prever, né? A gente trabalha com dados, com estimativas, né? Mas não é uma ciência exata, né? Eu, como geólogo, posso afirmar muito bem isso. É uma ciência da natureza, da Terra, então a gente fica, digamos assim, à mercê da natureza, no caso. Doutor Eduardo, uma pergunta que todo mundo está se fazendo aqui no Sudeste, quem não está por dentro dessa história, dessa tragédia, né? Que isso arrasta há 40 anos. É como é que nós pudemos chegar a esse ponto, né? As pessoas estão sendo expulsas de casa, sob risco de prisão, né? Como é que fizeram lá 35 minas na área urbana de Maceió, né? E já expulsaram 55 mil moradores nos últimos 5 anos. Mais 1.700 lotes foram atingidos e também as pessoas vão ter que sair. Para onde vão essas pessoas? Como é que nós chegamos a esse ponto, doutor Eduardo? O senhor, como geólogo, consegue explicar? Olha, é muito difícil, né, você dar uma explicação exata, mas assim, eu posso te falar, como o senhor mesmo falou agora, os números, né, são números gigantescos, o que faz disso a maior tragédia, né, em área urbana do planeta, né? Então, eu posso afirmar que é um case único no mundo. Você não tem nada parecido em outro lugar do planeta como temos aqui em Maceió, esses 5 bairros que foram atingidos, né, pela essa mineração. E é uma O, tragédia o- anunciada, né? Não aconteceu de uma hora para outra, por acaso e tal. Isso está se arrastando governo após governo, caramba, e ninguém fazia nada. E os caras continuaram. Quer dizer, em vez de bloquear as contas da Braskem, que é a principal responsável por isso, né? Expulsaram os moradores. Como é que você se sente, né? Trabalhando na Defesa Civil de Maceió diante de uma injustiça tão grande? Olha, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas eu posso afirmar que nossa, é muito difícil mesmo, sabe? Eu, como geólogo, eu trabalho para analisar, para estudar, para averiguar o case, né? O caso dessas minas que foram, né, no passado mineradas, e chegou ao ponto de ter um sismo, né? Um evento sismológico lá atrás, em 2018, né? De magnitude 2,4. Então, acho que isso, podemos dizer que foi o gatilho para todo o caso, né? Através desse tremor de terra, digamos assim, teve esse alarde, né? E aí sim, as evidências chegaram, feições no solo e por aí vai. Agora, doutor Eduardo, o coach colocou aí sobre a responsabilidade também da Braskem. Hoje, mais cedo, em entrevista aqui para a gente, o ministro dos Transportes, Renan Filho, também diz aí que a principal responsável é a Braskem. Mas diante desse cenário também que a gente vê, que o coach também colocou aí de governos, o senhor, como geólogo e por dentro dessa situação, o responsável total é a Braskem? São os governos? Como é que o senhor vê a culpa e quem deve ser responsabilizado na sua avaliação? Olha, houve uma apuração para esse caso, né? Lá atrás, em 2019, a própria CPRM, o Ministério Público, né? Eles chegaram a essa conclusão que a mineração nessas 35 minas, né, da Braskem, que foi concedida à Braskem, foi, digamos assim, causadora de todo esse evento, né? Então, não tem, não,
como é que eu posso te falar? Não tem como você apontar o dedo, mas as evidências estão lá, né? Nas áreas que foram atingidas, né? Esses 5 bairros de Maceió que foram atingidos. Do ponto de vista legal, o primeiro responsável é quem autorizou a abertura dessas minas, né? Quem deu a concessão para essas minas numa área urbana. Quer dizer, uma coisa que não entra na cabeça de ninguém, né? Vocês têm ideia de quem é que foi o autor da ideia? Quem é que teve essa ideia de liberar a área urbana de Maceió para minas de salgema? Olha, eu como um geólogo, eu não tenho como te responder isso, né? Eu acho que os órgãos públicos estão aí para averiguar a situação, averiguar o caso e precisar melhor isso, né? Eu sou mais da parte técnica, né, do case. Ô, Eduardo, a gente está com imagens aéreas, inclusive eu vou pedir para a nossa equipe rodar novamente. Você pode Sim. descrever para a gente exatamente esses locais aí têm rachaduras, né? Qual o risco essas Isso, pessoas exatamente. correm? Que local exatamente é esse? Você consegue contar para a gente, para o público que não conhece exatamente Maceió? Claro, veja bem, isso eu tô analisando aqui, né? Porque assim, eu sou geólogo, estou aqui dando entrevistas, mas estou em campo também. Eu estive acompanhando esse voo de drone na área, né? Na região que está sendo alvo, né? Essa mina 18. Então vocês podem perceber essas rachaduras, essas trincas, essas fissuras no solo, exatamente causada por um possível colapso dessa mina, né? Um possível desabamento desse teto, dessa cavidade de número 18, né? Na região do bairro do Mutange. Perfeito. Eduardo, bom tempo, obrigado pela entrevista, bom trabalho para você e para toda a equipe aí em Maceió.